Evangelho de hoje nos convida a meditar sobre a transfiguração no monte. Através dessas experiências, somos convidados a refletir sobre a importância de subirmos a montanha da oração e escutarmos a voz de Jesus, buscando um encontro transformador com Ele em nossas vidas. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. E nesse dia, o domingo de transfiguração de Cristo, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para envolver os leigos e até ajudar para que possam conhecer melhor a liturgia do domingo, a parte do Evangelho. Comigo, nesta vez, estão os nossos convidados para partilhar conosco. O Marco Ferrão, o Diácono Edberto e a Maria Lourdes. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaka. Olá a todos, olá Padre Tinaka, Diácono Edberto, Maria Lourdes, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos curtam bastante o vídeo de hoje, um momento tão especial para a igreja e para nós, católicos, né, falar sobre a transfiguração de Jesus. Você que nos assiste, você pode nos ajudar ainda mais apertando o botãozinho aí de se inscrever no canal do Padre Tinaka para receber os vídeos aí, aperta um curtir, um compartilhar, compartilhe com seus amigos, seus parentes esse vídeo. Vamos divulgar o máximo de pessoas possível a palavra de Deus. Olá, amigos. Quero saudar nosso querido Padre Tinaka, o Marco, a Maria Lourdes, que hoje estão conosco nessa nossa reflexão dominical com os leigos. Também quero saudar todos aqueles que nos assistem nesse canal de evangelização do Padre Tinaka. Agradeço o convite para estar aqui hoje, fazendo parte dessa reflexão da Palavra de Deus. Espero também contribuir com algum ensinamento e que a gente possa conseguir tocar os corações dos leigos, né? Como padre, eu sou o diácono, como o padre disse, sou o diácono Edilberto, diácono aqui da Arquidiocese de Curitiba, Paraná. Atualmente eu exerço meu ministério na paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, uma comunidade que é administrada pela Congregação dos Oblatos de São José. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Diácono. Boa noite, Marcos. Boa noite, Padre Tinaka. Que alegria também poder partilhar com vocês essa noite a palavra de Deus. Espero que seja frutuosa e que caia no nosso coração como uma água viva, para que a gente também possa saborear dessa noite de Cristo. Muito bem, obrigado, meus convidados, pela presença de vocês. Vamos iniciar invocando a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início desse relato, somos informados de que Jesus subiu a montanha com seus 3 discípulos mais próximos. O monte, frequentemente associado à busca da proximidade com Deus na tradição judaica, torna-se um lugar especial, um lugar de encontro com o divino. Assim como Pedro, Tiago e João, também somos convidados a subir a montanha
em nossa jornada espiritual, deixando para trás as preocupações do mundo e abrindo nossos corações à graça de Deus. No topo da montanha, Jesus é transfigurado diante deles. Seu rosto brilha como o sol e suas roupas ficam brancas como a luz. Esse momento de glória revela a divindade de Jesus, um lembrete de que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. A transfiguração também nos apresenta um vislumbre da glória que nos espera, da vida eterna e da própria união íntima com Deus. Vejam, os discípulos têm a bênção de ver Moisés e Elias aparecerem e falarem com Jesus. Moisés, o legislador do Antigo Testamento, e Elias, o profeta, representando a lei e os profetas, respectivamente. E testemunham que Jesus é a plenitude de toda a história da salvação. Nele, todas as promessas de Deus são cumpridas. A presença de Moisés e Elias também nos ensina que a vida cristã está enraizada na continuidade da revelação divina, desde os tempos mais antigos até o Novo Testamento. Pedro, entusiasmado com o espetáculo da transfiguração, sugere a construção de 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. No entanto, quando ele ainda está falando, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz vinda dos céus diz: "Este é o meu filho amado, no qual eu pus toda a minha afeição. Escutai-o." Essa intervenção divina reforça a importância de Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade, o filho predileto do Pai, cujas palavras devemos ouvir e seguir. É um chamado à obediência e à humildade diante do plano de Deus para nós. Aqui se cumpre o Antigo Testamento. A transfiguração é um evento que tem profundo significado profético e de conexão com a tradição e história do Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos várias referências e prefigurações que apontam para a vinda do Messias, o Salvador prometido. A transfiguração de Jesus, onde ele aparece glorificado na presença de Moisés e Elias, simboliza a plenitude da lei e dos profetas, representados por esses 2 importantes personagens do Antigo Testamento. Moisés, como líder e legislador, recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, e Elias, como profeta, foi um mensageiro de Deus que anunciou a vinda do Messias. A presença deles com Jesus na transfiguração simboliza que Jesus é o cumprimento de tudo o que foi prenunciado no Antigo Testamento. Ele é o Messias esperado, o Filho de Deus, que realiza e dá sentido a toda a história da salvação que precedeu a sua vinda. Além disso, a voz do Pai, vinda da nuvem, dizendo que este é o meu Filho amado, escutai-o, ecoa a voz ouvida no batismo de Jesus. Essas palavras reafirmam a identidade divina de Jesus e mostram que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido e o cumprimento das Escrituras. É ele quem devemos ouvi-lo a partir de agora. É ele quem nos traz a boa nova. Portanto, a transfiguração é um momento especial de revelação divina, onde o Antigo Testamento encontra sua realização e sentido pleno em Jesus Cristo. É uma confirmação de sua missão e uma visão antecipada da glória de sua ressurreição. Ao descerem da montanha, Jesus diz a seus discípulos para não contarem a ninguém sobre a visão, até que ele ressuscite dos mortos. Essa ordem revela a importância do mistério pascal na compreensão plena da identidade e missão de Jesus. A transfiguração foi uma visão da glória divina de Jesus,
mas somente através de sua morte e ressurreição seria plenamente compreendida a importância desse evento. Jesus desejava que a atenção dos apóstolos estivesse voltada para os eventos cruciais que se seguiriam, que eram essenciais para a redenção da humanidade. A transfiguração é um vislumbre da glória vindoura, mas somente através da cruz e ressurreição a verdadeira revelação de Jesus se tornará clara para todos. Veja, ao contemplarmos a transfiguração de Jesus no monte, somos lembrados da glória divina que nos espera e da importância de ouvir e seguir a palavra do Filho amado. E que essa experiência nos fortaleça na nossa jornada de fé, nos inspirando a subir a montanha da oração e da contemplação, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Assim como Pedro, Tiago e João foram testemunhas dessa maravilhosa visão, também somos chamados a testemunhar a mensagem de amor e salvação de Cristo ao mundo. Portanto, que a transfiguração de Jesus permaneça em nossos corações, iluminando o nosso caminho e nos lembrando de que, através da cruz e ressurreição, encontramos a verdadeira esperança e redenção. Obrigado, Marco, pela sua reflexão. E temos realmente muita coisa a aprender da transfiguração de Jesus. Já destaca a glória do céu, né, a partir daquele monte em que Jesus revelou sua glória como Deus. Isso atesta também a sua divindade. Quando pensamos o porquê que a igreja celebra a transfiguração no mês de agosto, né, e nessa data mesmo, e 40 dias, dessa data até a data da exaltação da cruz, de Santa Cruz, né, 40 dias, para fazer uma ligação muito forte entre a cruz de Cristo e a sua transfiguração no monte, né? Porque a transfiguração fala da sua glória celeste que ele revelou. E lá no monte, ele falou do seu sacrifício da cruz. Ele falou como que ele vai redimir a humanidade, que nessa reflexão vamos entender o relacionamento de tudo isso. E agora vamos entrar nas perguntas para entender melhor essa liturgia. Vamos começar com a primeira. Essa primeira vai para a Maria Lourdes. Sim. Maria Lourdes, por que Jesus ordena aos discípulos a não contem a ninguém sobre a transfiguração até que ele tenha ressuscitado dos mortos? Jesus, ele, em primeiro lugar, ele quis ocultar a sua grandeza a fim de nos salvar com a sua própria carne. E o sigilo era para que fortalecesse a fé dos discípulos e permanecerem firmes no propósito da vida cristã. Obrigado por essa resposta tão clara e direta, né? Jesus ordenou aos discípulos a não contar para ninguém, para fortalecer a fé dos apóstolos, dos discípulos. Isso é importante também. Que também para evitar os problemas de mal interpretação da transfiguração, né? Porque ainda não entrou na sua glória, ainda tem a cruz na frente para abraçar e para que não começaram a falar, né, da glória antes da cruz, né? Isso vai criar bastante problema na comunidade e também na vida das pessoas, né? Muito bem, então, tem mais uma pergunta antes de ser liberado aqui, tá? E essa pergunta, né, como podemos inspirar os membros da nossa comunidade a aprofundar sua fé e buscar uma experiência transformadora com Jesus, assim como Pedro, né, Tiago e João experimentaram na transfiguração? Jesus, ele na transfiguração nos inspira a crer que ele verdadeiramente é o Filho amado de Deus
e nos impulsiona a ter confiança, não desanimar. Ele nos conduz à luz e à ressurreição até a vinda definitiva. Obrigado pela sua resposta. A partir da sua resposta, nós podemos também saber da outra dimensão, né, como essa transfiguração de Jesus, né, que podemos aplicar nas nossas vidas pessoais também, na vida pastoral, né, da igreja, como que podemos andar com esse sentimento, trabalhando na igreja, né, fazendo o que devemos fazer, né? Será que estamos pensando nos momentos de orações, né, momentos das reflexões em grupo, né? Como que estamos fazendo aqui? Jesus levou os discípulos para rezar, né, no monte. Então, isso abre o espaço, né, na vida pastoral, né, no nosso dia a dia, como uma família também, o que a gente deve fazer. É claro, e você aceitou a pergunta, você respondeu bem. E vamos passar agora para o diácono a nos falar aqui da importância da lógica da transfiguração de Jesus para nossas vidas, né? A Lourdes acabou de falar do aspecto pastoral e agora o diácono vai nos ajudar a falar da importância teológica dessa transfiguração para nós. Primeira importância dessa transfiguração de Cristo no alto do monte para a nossa vida cristã está relacionada com a ressurreição de Cristo. A transfiguração de Cristo é uma prefiguração de sua ressurreição. E o que fica para nós diante dessa teofania, dessa manifestação de Deus, é que a paixão de Cristo, a sua morte, não é um fim. A paixão de Cristo não é uma derrota, mas sim é o modo que Deus tem de vencer a morte. A transfiguração de Cristo no alto do monte vem nos mostrar a vitória de Cristo sobre a morte. Ali no alto do monte é manifestada a glória de Deus, aquilo que acontecerá após a sua morte. E aquilo que acontecerá conosco também, após a nossa morte, onde estaremos diante de Deus, contemplando-o face a face. Desde que, enquanto peregrinos neste mundo, nós aqui façamos a sua vontade, a vontade de Deus em todos os momentos de nossa vida terrena. Essa é uma primeira reflexão, né, que eu gostaria de deixar. E uma segunda reflexão, não menos importante para a nossa vida cristã, essa transfiguração de Cristo no alto do monte, e que fica bem claro a todos nós cristãos, é que Jesus é de fato o Filho amado do Pai, no qual Deus colocou todo o seu bem-agrado, todo o seu bem-querer, em quem se manifesta a glória de Deus. Ou seja, fica claro para nós que ele é verdadeiramente o Messias libertador e salvador esperado por Israel, esperado por todo fiel cristão. Ele é o Messias anunciado pela lei, ali representado por Moisés, e pelos profetas, ali representado por Elias. Jesus é, na verdade, o novo Moisés, isto é, aquele através de quem o próprio Deus Pai dá ao seu povo a nova lei, e através de quem Deus propõe aos homens uma nova e eterna aliança. Pela transfiguração de Jesus, Deus mostra aos discípulos e a nós que uma vida feita de entrega, uma vida feita de doação, de serviço, mesmo que terminar na cruz, no sofrimento ou na dor, não é uma vida de fracasso e derrotas. Deus tem uma promessa de vida plena e definitiva no final do caminho a todos aqueles que, como Jesus, forem capazes de colocar a sua vida ao serviço dos irmãos. A transfiguração de Jesus no alto daquele monte deve nos encorajar e nunca desanimar, pois a lógica de Deus, ela não conduz ao fracasso,
mas sim a ressurreição, a vida definitiva, a felicidade sem fim. Escutar, colocar em prática suas palavras, viver com a vida, testemunhando sua lei, seus preceitos, é condição para todo cristão chegar à glória eterna após a sua morte. A palavra divina, dita no alto do monte, escutai-o, espera de nós uma atenta e resposta decisiva se queremos um dia estarmos juntos ao Pai no céu. Muito obrigado, Diácono, por essas respostas que você deu, né? Muito bem, eu concordo contigo, né? Que a transfiguração de Jesus antecipa a glória da ressurreição dele, né? Que é fundamental para a nossa fé, né? Para a nossa salvação. Pensando nessa transfiguração, a gente, nesse evento, vê que Jesus revela a sua verdadeira natureza divina e manifesta sua glória aos discípulos, né? Isso confirma e fortalece a fé dos discípulos, demonstrando que Jesus é o Filho de Deus, como você falou, né? E para mostrar também que a vida dos cristãos não é somente sofrimentos, né? Que também existe a glória depois, né, da cruz. Então, não é somente desafios, né, doenças, sofrimentos, mas tem esperança, tem glória, tem transformação. Isso que Jesus demonstrou por essa sua transfiguração. Muito bem, Diácono, agradecemos a sua resposta muito excelente. Agora, pode nos dizer em 2 minutos o que podemos aprender com a reação de Pedro durante a transfiguração de Jesus? Como Pedro exclamou, que vamos fazer 3 tendas, né? Agora, o que podemos aprender a partir dessas palavras? Então, para entendermos essa reação de Pedro, o seu questionamento, o seu desejo de construir ali em cima do monte tendas para ficarem ali, talvez eternamente, diante da presença de Deus, nós temos que entender que, primeiro, que a manifestação de Deus, ou seja, a teofania, dentro da Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento, ela sempre se dava no alto de um monte ou de uma montanha. Quando se queria ou desejava conversar com Deus, então se subia a um alto monte, acreditando que assim se ficaria mais perto do céu, portanto, mais perto de Deus. E ali, então, Deus se manifestava. E naquele dia, Jesus chama 3 de seus apóstolos para subir o monte com ele. E lá há a manifestação da glória de Deus. E os apóstolos, eles ficam com medo, ficam atônitos, ficam espantados com aquilo que estavam vivendo naquele momento, mas, ao mesmo tempo, também eles ficaram maravilhados. E ali se sentiram, apesar do medo, se sentiram muito bem. Pedro até vai dizer, mestre, é bom estarmos aqui. Então, ali no alto do monte, Pedro tem a experiência daquilo que é o céu, daquilo que é a manifestação da glória de Deus. E de lá ele não quer sair, ele quer ficar ali. Pelas palavras de Pedro, os 3 discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não querer descer e enfrentar o mundo e os problemas dos homens e mulheres. Então, o que fica para nós nesse testemunho de Pedro? Primeiro, é que o céu é um local de muito amor, de muita paz, de muita luz. É um local onde estaremos contemplando face a face o nosso Deus e onde ficaremos muito bem eternamente. Mas já que o céu é muito bom, então, enquanto peregrinos aqui neste mundo, enquanto estamos na planície, nós devemos lutar com todas as nossas forças para também um dia subir a montanha sagrada, para também chegar lá, conquistar o céu, a nossa morada definitiva. E uma outra verdade que nos ensina essa reação de Pedro é a questão da acomodação, é fugir das realidades humanas, é querermos estarmos ali sempre diante de Deus, sem querer descer da montanha, ir para a planície e enfrentar as cruzes do dia a dia. São João da Cruz, ele vai nos dizer que quem não ama a cruz de Cristo
não verá a glória de Deus. Ou seja, a cruz faz parte do nosso dia. Nós temos que tomar a nossa cruz diária e seguir os passos do Mestre, caso queiramos contemplar o nosso Deus face a face e ver a sua glória. Então, enquanto estamos na planície, precisamos tomar a nossa cruz, seguir o Cristo, os seus ensinamentos, ainda que seja uma cruz pesada, mas tendo a certeza no nosso coração que a vitória virá e que se nós permanecermos fiéis a Deus, nós subiremos ao cume da montanha sagrada. Portanto, busquemos as coisas do alto. Vale muito a pena sermos todos de Deus. Perfeito, Diácono, muito perfeito. Eu gostei como você ligou é, a alegria do céu, a glória do céu, de querer permanecer diante de Deus, não querer sair de lá. Olha, a reação do Pedro durante essa transfiguração, né, nos mostra algumas lições importantes quando pensamos a partir do céu, né? Pedro expressou seu desejo de permanecer na presença de Jesus. É assim, quando chegamos no céu, não vamos querer sair de lá mais, porque lá é a presença de Deus. Então, isso nos lembra da importância de buscar a intimidade de Deus, valorizar momentos de oração, adoração, né, e em nossas vidas, né? Obrigado por essa sua resposta. Você aprofundou até, explicou bem, né? Eu espero que o pessoal que estamos assistindo nesse momento, né, estejam entendendo bem esse mistério da transfiguração de Cristo. E nesse momento agora eu vou ver, não sei se a Maria Lourdes tem algo para falar, né, de forma geral, né, sobre essa liturgia de hoje. Foi muito bem falado, muito bem esclarecido, e eu acredito que os ouvintes eles vão ter um novo ânimo a partir desta palavra, a certeza da vida eterna, da alegria permanente. Que bom, obrigado, Maria Lourdes. O Marco tem alguma coisa para dizer para nós? Padre Tinaca, tanta coisa contida no Evangelho de hoje e poderíamos passar o dia inteiro falando sobre ele, né? No entanto, eu gostaria de me concentrar em uma única palavra dita por Deus Pai a Pedro, Tiago e João, quando da nuvem, né? Ouça-o, ouça. Vivemos uma época de barulho, de tantos sons que é difícil ouvir. Portanto, eu sugiro que até na quaresma levamos a sério o mandamento de Deus e ouvimos mais, ouçamos mais, né? Escutar é entregar-se totalmente, colocar-se na mente do outro e no coração do outro. Não apenas ouvir palavras, mas ouvir uma pessoa humana. O problema é que ouvir é arriscar. Arriscar seu precioso tempo, muitas vezes, quando você menos pode pagar esse preço. Quando você ouve, você assume os problemas de outras pessoas quando já tem problemas o suficiente. Portanto, ouvir significa se envolver, pois se você ouvir, você se abre para sua família, para aqueles que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho, amigos. Ouvir de verdade é um ato de amor. É maravilhosamente humano e esplendidamente cristão. Estar onde outro pode alcançá-lo e você não compartilha palavras, mas você mesmo, né? Ouvir Jesus não é o mesmo que ouvir os outros. A mesma intensidade, sim, a mesma abertura, mas um risco maior. Quando o Pai disse a Pedro, Tiago e João para ouvirem Jesus, ele estava dizendo para obedecê-lo. Faça o que ele lhe disser, siga-o. Se você realmente ouvir Jesus nas palavras proclamadas, terá uma boa chance de ouvi-lo em sua vida cotidiana. Não uma visão, mas Jesus falando em seu coração, tão verdadeiramente quanto qualquer pessoa que você ama profundamente fala ao seu coração. Nosso Deus não está preso em um livro, mesmo em um livro de sua própria inspiração. Deus fala conosco no mundo ao nosso redor. Como nos disse o salmista, os céus estão contando a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Portanto, simplesmente
ouça. Ouçam uns aos outros, ouça Cristo na palavra proclamada e ouça a palavra de Deus no mundo ao seu redor. Obedeça ao mandamento de Deus e ouça. Obrigado, Marco. Irmãos e irmãs, em poucas palavras, como resposta a esse evento da transfiguração de Cristo, nós respondendo a esse evento, é importante saber que somos todos encorajados a aprofundar nossa fé e buscar uma experiência transformadora com Jesus, assim como Pedro, Tiago e João vivenciaram na transfiguração. Isto pode ser feito por meio das reflexões da família, estudos bíblicos, momentos de oração e adoração, e também pela procura de uma maior intimidade com Deus. A liturgia dessa transfiguração, desse domingo, nos convida a abrir nossos corações para a ação de Deus e a nos deixar transformar por sua graça, para que possamos refletir mais plenamente sua luz e glória em nosso ser, em nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado a todos, o Marco, o Edberto e a Lourdes. Deus abençoe vocês. Embora aqui começamos um pouco atrasado, mas conseguimos mesmo. Então, obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Padre Chinaca, obrigado, Diácono Edberto, obrigado, Maria de Lourdes. Gostei muito do nosso programa de hoje, espero poder voltar novamente. Conte comigo sempre que precisar, Padre Chinaca. Meus amigos aqui do Paraná, né, o Diácono Edberto sempre com uma grande sabedoria e muita teologia envolvida nas respostas dele. Gosto bastante, aprendo bastante. Maria de Lourdes também com uma palavra bem afiada hoje aqui para todo mundo, né? Então, gostei bastante. Você que nos acompanhou até aqui no vídeo, espero que também, assim como eu, tenha gostado bastante. Então, aproveita e compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, seus familiares. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível, não é? E ficando por aqui, agradeço a todos mais uma vez pelo convite. Obrigado e tenha uma santa e abençoada semana. Obrigado, Padre Tinaco, pela oportunidade, mais uma oportunidade de fazer essa reflexão dominical com os leigos, né? Fiquei muito feliz com o convite, estamos sempre à disposição, quando precisar, conte sempre com a gente, tá bom? Todo o povo aqui de Curitiba, o senhor já esteve aqui com a gente um tempo, manda um abraço para o senhor aqui, a gente tem muita saudade, senhor, quando puder, venha nos visitar. E muito obrigado e conte sempre com a gente, com as nossas orações também. Obrigado também ao Diácono, ao Marcos, Padre Chinaca, pela oportunidade e que a partir desse ensino da transfiguração podemos ser luz no mundo a partir da luz de Cristo. Obrigado, irmãos e irmãs. Se está gostando do que estamos fazendo aqui, dê um like, compartilhe nos nossos vídeos, conteúdos aqui no canal do Padre Tinaca e também se inscreva aqui, só aperta aquele botão vermelho a inscrever aqui nesse canal. A gente não precisa mandar para você o conteúdo, o link, você só se inscreva e aperta o botão do sino. Cada vez que jogamos um vídeo aqui, publicamos alguma coisa, você será alertado, né, que tem um novo conteúdo, daí você assiste à vontade. E muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixem alguns comentários aqui, alguns likes, para que a gente possa responder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado. Gente... Palavras de Deus em todo lugar.